Ótimo. Bom, então, conforme a Carla comentou, né, eu sou formada na UFSC, me formei em 2015-2, e logo depois entrei no mestrado na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fiz o mestrado, uma continuação do meu TCC, né, no meu trabalho de conclusão de curso mesmo. Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre essa história, como ela falou, que eu intitulei assim, né, o caminho sinuoso ao longo do maior evento vulcânico registrado no Brasil. Então, ao longo da Serra do Rio do Rastro, afloram rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia do Paraná. No fundo, lá no fundo dessa foto aqui, estão as rochas sedimentares, em cota topográfica mais baixa. Nas cotas topográficas mais elevadas, ao longo dessa estrada, a gente vê as rochas vulcânicas, né? A sequência vulcânica na serra aqui, ela possui cerca de 670 metros de espessura. Então, vocês podem ver, é uma camada gigante, né, de rochas vulcânicas aí. Ela possui diversos tipos de derrames, ela não é um pacote único de rocha vulcânica, ela é formada a partir de uma sucessão de diversos derrames. Mas então, a gente sempre fala assim, rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia do Paraná. Eu sei que a maioria de vocês são de Pernambuco, né? Então, vocês não estão tão familiarizados com o termo Bacia do Paraná. Aqui no Sul, a gente tem é muito importante a Bacia do Paraná, ela faz parte da estratigrafia tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vai até Minas Gerais. Aqui eu tenho uma imagem, né, da Bacia do Paraná, para vocês terem uma noção de tudo que ela abrange, que ela vai desde o Brasil, né, do sudeste aqui, sul do Brasil, pega Paraguai, Argentina e Uruguai também. Essa bacia, ela é intracratônica. O que isso quer dizer? Que ela foi formada no interior de um continente, né? Desenvolvida completamente, então, em crosta continental. Como eu falei antes, ela é preenchida por rochas sedimentares e vulcânicas. As rochas sedimentares têm diversas origens, glacial, fluvial, tem, né, diversas origens de deposição desses sedimentos para formar as rochas. E a idade dela, ela vai desde o Ordovociano até o Cretáceo. Aqui do ladinho tem uma carta estratigráfica simplificada, né, da Bacia do Paraná, que mostra, então, que vai desde o Ordovociano até o Cretáceo. Essa bacia, ela é subdividida, né, em 6 supersequências, e o que eu vou falar, que são as rochas vulcânicas, ela está nessa supersequência Gondwana 3, que é formada por duas unidades, né, que é a formação Botucatu, que tem o aquífero Botucatu, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, e o Grupo Serra Geral. Eu coloquei esse mapa, né, é um guia geográfico aqui de Santa Catarina, para vocês terem uma noção, né, verificar como é o estado, para eu mostrar para vocês como é o estado de Santa Catarina, né, que ele é dividido aqui, tem a parte leste, o sul, o Planalto Serrano aqui no meio, e o meio oeste e o oeste. Essa é a divisão aqui do nosso estado. É interessante que, claro, aqui no leste a gente tem altitudes que vai de 0 metros, que é o nível do mar, passando aqui na parte central do estado, a gente chega a ter altitudes de até quase 1.800 metros. Esse laranja aqui mostra essa região que está inserida a Serra do Rio do Rastro, né, onde está localizada a Serra do Rio do Rastro, e vai tem altitudes ali que vão até 1.800 metros. É uma grande elevação em pouca quilometragem, digamos assim, e é bem interessante também, porque para contar uma historinha geológica aí, né, o pensamento geológico, como ele funciona. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, as rochas vulcânicas que eu vou estar falando aqui para vocês, elas aparecem numa cota topográfica de 760 metros, né, na altitude de 760 metros. Já aqui no Rio Grande do Sul, o mesmo contato, né, entre a formação Botucatu e as rochas vulcânicas, ela acontece no nível do mar. Então, assim, primeiro, quando a gente faz essas correlações geológicas, né, a gente
primeira coisa percebe, pô, lá no Rio Grande do Sul existe esse contato, tu vê essa rocha e essa rocha no nível do mar. Aqui ela está a 760. Aconteceu um evento geológico muito grande que fez com que essa rocha foi aparecer numa cota topográfica tão grande. Então, assim a gente vai montando, né, na cabeça o pensamento, né, de como montar essa história. Esse mapa geológico de Santa Catarina simplificado, eu peguei do trabalho de Sorge, de Salgado e Paussani, que ali é a área deles, né, mas eu peguei esse mapa porque eu achei bem interessante, que está bem simplificado, porque mostra a importância da bacia do Paraná, né, de a gente se falar de bacia do Paraná aqui em Santa Catarina, porque nesse mapa aqui, vocês enxergam o mouse quando eu passo o mouse aqui, gente? Sim. Tá. Eu achei interessante trazer aqui para vocês se ligar num contexto como um todo, assim, né, para facilitar. Na parte leste aqui de Santa Catarina, a gente tem rochas bem antigas, né, desde o Arqueano, do Proterozoico, Neoproterozoico. Na parte, aqui nesse tom salmão aqui, já começa as rochas sedimentares paleozoicas, ele descreveu aqui como rochas sedimentares paleozoicas, mas já estão inseridas rochas sedimentares, então, da bacia do Paraná. E essa parte verde toda aqui, ó, são rochas ígneas, básicas e sedimentares mesozoicas. Então, assim, ó, o estado de Santa Catarina tem essa porção leste, com rochas mais antigas, e aí também, claro, tem as rochas recentes, né, que é perto da costa, né, que são os depósitos recentes, os sedimentos, né, mas aí tem essas rochas antigas, e o restante do estado inteiro, ele tem influência da bacia do Paraná. Então, essa é a importância da bacia do Paraná quando a gente fala no contexto, principalmente aqui do Sul, né? O Rio Grande do Sul é todo o norte do Rio Grande do Sul, né? Que é a divisinha do Rio Grande do Sul, todo o norte também das rochas da bacia do Paraná, e o Paraná também. Para vocês terem um contexto da importância, né? Então, e o vulcanismo que está nessa bacia do Paraná, né? O que ele significa? Qual é a importância dele, né? Ele está relacionado a episódios magmáticos, né, que representam uma fase de rift, que é a separação, né, quando é a abertura, o rift é a abertura. E essa abertura, ela está relacionada a campos tensoriais distensivos, que levaram à separação do supercontinente Gondwana. Aqui eu trouxe uma imagenzinha, né, para a gente ver como é que era a configuração dos continentes, né, e aí tem aqui o continente Gondwana, o supercontinente Gondwana, e onde tem a África e a América do Sul, que ainda estavam unidos. Foi nessa configuração que ocorreu o vulcanismo, né? Ele precedeu, antes da abertura do Atlântico. Então, quando a gente fala de grandes volumes de lava, né, a gente entra, né, na classificação das LIPs, que é Large Igneous Province, né, que são grandes províncias ígneas. Dentro dessas grandes províncias ígneas, elas podem ser tanto continental quanto oceânicas. E o vulcanismo que nós estamos falando aqui, né, o vulcanismo da Bacia do Paraná, ela é uma grande província ígnea continental, e aqui ela é denominada, então, de província magmática Paraná e Tendeca, que tem tanto aqui na América do Sul quanto na África. Então, essa província basáltica continental, as províncias, né, basálticas continentais, elas são distribuídas em diversas regiões do globo. As principais são em de Deca, a Paraná e Tendeca, Columbia River, Siberian Traps e Karoo, né? E aqui a nossa província basáltica continental, Paraná e Tendeca, ela é considerada a segunda maior província vulcânica continental em área do planeta. Aqui tem uma mapinha, né, então, na parte esquerda inferior tem uma mapinha que mostra, né, a localização da América do Sul, da província magmática Paraná, e na África, né, que lá eles chamam essa mesma província daí de Etendeca. É interessante, né, que esse mais uma das provas que mostram que a América do Sul e a África estavam ligadas. Curiosidades. Então, a província magmática do Paraná, ela é chamada, né, na estratigrafia da Bacia do Paraná, ela está agora como um grupo serra geral.
A caracterização estratigráfica, ela é diferenciado, ela sempre foi diferenciada pelos aspectos petrográficos e vulcânicos. Eu coloquei aqui uma imagem, né, lá da Serra do Rio do Rastro, tá? Então, um paredão aqui de rocha. Ao primeiro olhar, você vê uma rocha toda preta ali, é o basalto, são os basaltos, são rochas básicas, né? E sem muito detalhe da rocha. Então, diversos trabalhos que foram feitos anteriormente na bacia, no Grupo Serra Geral, eles enfocavam, então, nos estudos geoquímicos, porque como tu não tem muita característica visual na rocha, eles acabavam fazendo os estudos geoquímicos que reforçaram, né, os critérios de composição para tentar separar e empilhar esses tipos de derrame. Então, os trabalhos muito antigos, desde a década de 80, em toda a bacia do Paraná, se coletou diversas amostras, se fez um banco de dados, principalmente geoquímicos e petrográficos, né? E aí, nesses trabalhos geoquímicos, eles conseguiram separar, primeiramente, né, esses basaltos em dois grandes grupos, de alto titânio, que são rochas que têm um conteúdo de titânio maior do que 2%, e os baixos titânio, que são menores do que 2%. Aqui tem a bacia do Paraná, eles conseguiram também verificar, né, que na porção norte na porção norte aqui da bacia do Paraná, né, do vulcanismo da bacia do Paraná, eles predominavam os alto titânio. Então, as rochas com composição química alto titânio, elas predominam no norte. E as de baixo titânio predominam no sul. Então, esse foi o primeiro, assim, classificação que foi feito. A partir da década ali de 2000, em 2006, com o trabalho de doutorado do Breno Weichel, ele trouxe para cá essa separação dos basaltos, não só baseado na geoquímica, mas também nos aspectos vulcanológicos, que são as características físicas, visuais mesmo da rocha, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a morfologia dos derrames. Existem três tipos principais, né, de solidificação das lavas para formar essa morfologia dos derrames, que são as lavas encordadas, ou parroiroi, né, que elas são muito fluídas e por isso deslocam facilmente, formando longas esquadras de lava, originam superfícies lisas, né, e de aspecto semelhante a cortes. Tem as lavas com topo escoriáceo, ou na classificação, né, eles chamam de AA, que são também lavas fluídas, mas bem menos fluídas do que as parroiroi, e se deslocam mais lentamente, né? Então, existem dois tipos de lava subaérea, né, que não são embaixo d'água, que tem as lavas em almofada que estão aqui embaixo também, né? Essas daqui são em ambientes aquáticos. Mas, então, em ambientes subaéreos, existem dois tipos principais, né, que a gente chama de membros finais, que começam, né, que tem o parroiroi e o membro final é o AA. As parroirois são uma morfologia muito comum e gerada nesse ambiente subaéreo. Aqui eu coloco o porquê, né, de trabalhar essa morfologia dos derrames. Então, ela auxilia no entendimento dos mecanismos e taxas de difusão, melhor compreensão sobre a distribuição geográfica e o empilhamento dos derrames basálticos. Porque ao invés de você considerar aquele pacote todo lá como, isso daí são rochas vulcânicas, pronto. Não, peraí, tem uma história. Elas se formaram como? Elas vieram tudo junto, tem o mesmo tipo de estilo eruptivo, tem a mesma taxa de erupção, de efusão, né, no caso. Esse empilhamento, ele se deu como? Né, em superfícies com relevo mais plano, em superfície com relevo mais inclinado. Então, tudo isso, analisando, né, esse grande pacote com 670 metros que tem ali na Serra do Rio do Rastro, a gente pensa, não dá para classificar tudo como uma coisa só, tem muito detalhe para ser levado em conta. Então, a partir disso, aqui nessa figura a gente pode ver que inicia aqui com os derrames parroiroi, e aqui com os AAs, como eu falei, né, que são os membros finais, né. Então, os parroiroi, ele tem de dois tipos, né, eles podem ser simples, formado por um fluxo que infla, né, e aí tem eles acabam sendo divididos, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e tem os parroiroi composto, né.
que eles são formados por várias unidades de fluxo ou lobos, que a gente chama. Vai seguindo, dependendo do tipo de solidificação da superfície dessas lavas, ela vai surgindo, pode se tornar vários tipos, né, como tem aqui, até o AA. Na Serra do Rio do Rastro, a gente tem 2 tipos, né, de morfologia que eu identifiquei ali, que são os parroeroi, tanto o simples quanto o composto, tem ali, e os hubbles, tá? Esse hubble aqui. Então, assim, quando a gente está fazendo o mapeamento, né, dos tipos de derrame que tem numa região, a gente vai se ater, né, principalmente a questões como vesículas, se a gente encontra contatos entre derrames para avaliar o topo. Então, no Parroiroi, ele é dividido, geralmente, ele é dividido em três unidades principais. Aqui, nessa imagem B, aqui dá para ver, que é uma base vesiculada, olhando como se fosse cortado, né? Uma base vesiculada, um núcleo mais maciço, que pode desenvolver aí cilindros, vesículas, porque as vesículas aqui na base, né, no meio pode desenvolver os cilindros, que são as vesículas que estão indo em direção ao topo e acaba resfriando e ficam ali, e aí o topo também vesiculado. Já as Hubble Parroiroi, ela tem uma base que tem vesícula, um núcleo bem maciço, bem afanítico, aí elas desenvolvem um pouco de vesícula próximo ao topo, e um topo que a gente chama de topo brechado, que é aquela que anteriormente aqui que a gente falou, lavas escoriáceas, que é um topo brechado, porque o topo dela ela rompe, formando vários fragmentos, então a gente chama de topo brechado. Então, mas o que isso implica, né? Você fazer esse mapeamento, verificar qual o tipo de derrame que tem lá, quais são as implicações na historinha geológica que a gente pode montar, né? Então, desde 71, o Walker já correlacionou as taxas de erupção como um importante fator no controle da morfologia das lavas. Então, esses fatores que determinam os aspectos superficiais do derrame são taxa de fusão, né? Se a taxa de fusão, como esse magma está extravasando em alta taxa ou baixas taxas, a viscosidade do magma, a morfologia da superfície, né? E a inclinação da superfície. Então, aqui eu coloquei mais ou menos dos derrames Hubble e dos derrames Hubble para Roy-Roy. O que significa, né? Quando você tem os derrames para Roy-Roy, a gente pode, sugere-se, né, que eles foram depositados ali em baixas taxas de efusão, o relevo é plano, é mais planificado, né, tem estudos que dizem que é cerca de 5 graus, mais ou menos, de inclinação. Ele é um sistema fechado, por quê, né? Porque como ele tem baixas taxas de efusão, quando a lava está saindo, ela consegue inflar, cria uma crosta em cima dela, mas ela não quebra, porque está vindo baixa taxa de efusão, ela está sendo recarregada interiormente, ela continua sendo recarregada interiormente sem quebrar esse topo, então ela acaba ficando um sistema fechado, e tem perda lenta de calor. Isso vai influenciar em várias coisas, nas vesículas, como as vesículas estão dentro desses derrames, e também nos aspectos até petrográficos, né, maior desenvolvimento dos cristais, por exemplo. E elas podem atingir também grandes distâncias. Os derrames Hubble para Roy-Roy, eles têm uma taxa de fusão mais elevadas do que os derrames para Roy-Roy. Ou, né, pode ser as duas coisas associadas, estão em terrenos íngremes. Elas têm uma geração de relevo maior por causa da alta taxa de fusão, então ela vai gera relevo, né? E elas estão em sistema aberto e canalizado, porque como o relevo geralmente são íngremes, né, e a taxa de fusão muito alta, a crosta que vai resfriando rapidamente aqui em cima, ela vai se quebrando e vai vindo mais lava por cima, então ela tem uma perda muito rápida de calor, né, e por conta disso, elas acabam não atingindo grandes distâncias. Mas e a Serra do Rio do Rastro, né? Eu vou falar um pouquinho do contexto histórico da geologia da Serra do Rio do Rastro, porque esse local é muito importante no contexto geológico da Bacia do Paraná.
existe um trabalho até da CPRM, né, que é o Serviço Geológico aqui do Brasil, que eles fazem, né, fizeram demonstraram a importância desse trabalho da Serra do Rio do Rastro, e é denominado de coluna White, né? Então, a estratigrafia da Bacia do Paraná, ali na Serra do Rio do Rastro, ela é uma das mais clássicas colunas estratigráficas elaboradas no Brasil, essa coluna White, né? A sua origem, ela remonta ao relatório da Comissão de Estudos de Minas de Carvão e Pedra do Brasil. Então, em 1908, olha só, em 1908, foi chamado um geólogo, o Israel Charles White, para fazer um estudo dos carvões aqui em Santa Catarina, né? Porque em 1908 tudo era base de queima de carvão, basicamente, né? Para a indústria, para tudo. Então, esse geólogo veio para fazer esse estudo, para verificar se a existência dos carvões aqui, e foi nessa região que ele percorreu. Então, desde 1908 é que ele percorreu a serra ali do Rio do Rastro, claro que não tinha aquela estrada, eu li nesse relatório da CPRM, eles fizeram de mula, tá, o caminho, era estreito, eles iam quebrando rochas pelo caminho para abrir a estrada. Então, esse geólogo, ele é muito importante porque, desde 1908, ele foi o primeiro a fazer essa descrição das rochas que tinha ali e montar a historinha com a coluna estratigráfica. E essa contribuição dele permanece atualizada até hoje. A partir das observações realizadas ao longo da serra, foram definidas todas as unidades estratigráficas que constituem as séries Tubarão, Passa 2 e São Bento, e as denominações que ele introduziu para essas unidades ficaram consagradas, tendo sido poucas modificadas, e sua concepção ao longo dos tempos o que demonstra, né, que ele tinha um conhecimento excepcional da ciência geológica. Então, eu achei interessante. Outro detalhe é que o ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas do Brasil, que chamou o geólogo, o White, para cá para fazer esse relatório, o nome dele era Dr. Lauro Severiano Miller. E Lauro Miller é o nome da cidade onde está a Serra do Rio do Rastro. Então, tem essa questão cultural aí também. Então, aqui eu mostro, né, a imagem para vocês verem que tem uma questão de patrimônio turístico, geológico e, inclusive, cultural também, né? Porque quando você chega lá, a primeira coisa que você vê é a paisagem, sem pensar que tipo de rocha que é. Você olha, o primeiro sentimento que tem é esse, né? Que paisagem maravilhosa. Mas aí você começa a pensar um pouquinho assim, mas como que essa paisagem se formou? Por que ela é desse jeito? Por que lá atrás é tudo baixo, né, cotas mais baixas? Por que aqui está assim? Então, tem uma questão muito importante aí, principalmente no patrimônio turístico, que está totalmente auxiliado com a geologia. Aqui, nessa foto de baixo, eu coloquei aqui para vocês verem, né, a estrada mesmo, a Serra do Rio do Rastro, costeando aí as rochas vulcânicas. E aí tem a questão, assim, é valorizado o patrimônio geológico no Brasil? A CPRM fez, então, o relatório lá, né, da coluna White, e eles fizeram na área esses marcos, né, tem, então, 17 marcos de concreto fixado em pontos descritos pelo White. Então, lá em 1908, esse afloramento aqui, o White descreveu e classificou como a formação tal, sabe, a formação Botucatu, né, a formação Rio Bonito. Aonde ele fez essas descrições, eles colocaram esses marcos. Só que assim, né, esses marcos são todos, essas fotos eu tirei nos últimos campos que eu fiz para lá. Aqui você vê, roteiro, coluna White, ponto 11. Formação Rio do Rastro, né? E aqui, e assim vai. Esse ponto 11 tá aqui, para vocês verem, assim, como é bonito lá, né? Você vê toda essa geomorfologia aqui e a estrada. E aqui, na foto de baixo, está eu no contato das rochas sedimentares do Arenito Botucatu e as vulcânicas. Aqui eu coloquei para vocês, inclusive, se atentar nesse ponto 11 aqui, porque está acontecendo o seguinte.
Como o lugar é bastante íngreme, né, então tem muito essa questão de deslizamento, né, queda de blocos, de rocha, então tem determinadas épocas do ano que chove bastante, aqui você vê, né, que tem uns blocos, assim, que se desprendem e soltam e caem na estrada. Então, é perigoso. E aí, eles acharam necessário obras de contenção ao longo da estrada, porque estava acontecendo muito dessas quedas de bloco. Aí, o que eles fizeram? Taparam o afloramento todo, concretaram o nosso afloramento. Então, assim, a gente entende, né, eu como geóloga entendo da questão da preservação à vida, da proteção, mas num afloramento aonde desde 1908 é um afloramento típico, que a gente fala, né, que ali foi descrito, e com base nesse afloramento foi determinado que a formação tal, sabe, então, a formação Rio do Rastro, ela é determinada por causa dos folheiros, por causa disso, sabe, então, essa descrição geológica feita a partir desse afloramento definiu essa unidade. Então, no mínimo chocante para nós geólogos olhar e ver que aconteceu isso. Aqui eu só coloquei umas fotinhas de curiosidade também, quando eles estavam no meio da obra, né, que tinham colocado as telas e os tirantes aqui, que é para segurar a estrutura, aqui, né, também, e aí no final, aqui em obra, com eles concretando o afloramento. Então, assim, hoje em dia, nós que somos a Universidade Federal de Santa Catarina e temos a possibilidade de estar estudando estratigrafia, estar estudando rochas sedimentares, rochas vulcânicas, poder pegar e ir ali na Serra do Rio do Rastro, em um único percurso, ter tanto conhecimento geológico, agora, em alguns pontos, isso não é mais possível, né? Então, fica essa questão, né? Mas voltando, né, ao trabalho em si, ali do meu trabalho de concluindo de curso e mestrado, aqui eu coloquei um mapa, né, de localização. Aqui são os pontos que eu percorri ao longo da serra. Claro, uns pontos ficam em cima do outro, porque a estrada, ela faz caracóis, né, então, um ponto fica às vezes em cima, o outro fica bem embaixo. E é interessante, então, porque essa SC, ela começa no embasamento cristalino, que é cerca de 200 metros de altitude, e percorre-se toda a sequência gondwânica ao longo do caminho sinuoso da serra, até 1.500 metros de altitude dos derrames basálticos do topo. Aqui, o meu estudo, né, começou nesse ponto, que é onde tem o contato da formação Botucatu, que é aqui, ó, nessa imagem eu coloco aqui, a linha vermelha está separando a parte de baixo, a formação Botucatu, e em cima são os basaltos da formação Serra Geral. Então, o que eu fiz, né? Primeiramente, eu fiz eu separei, né, por litofaces, que são, fiz atributos litológicos, textural e estrutural observados no afloramento. Então, aqui eu até coloquei uma tabelinha, só para citar um exemplo rápido, né? Quando a primeira coisa que a gente faz são criar códigos, né, de litofaces, onde você coloca o tipo de litologia e a característica que tu está observando naquela porção que tu está observando, né? Então, por exemplo, basalto vesiculado com vesículas alongadas. Isso é uma característica específica. Aí, um basalto maciço com disjunções colunares. Isso é outra característica. Aí a gente vai montando, porque ao longo da serra, você vai vendo características diferentes, pequenas não, né? Mas eu digo, atributos diferentes em cada porção. Aqui, então, só para citar um exemplo ali do que eu falei, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, a gente tem o arenito Botucatu, uma margem resfriada e o contato com os derrames. Aí, logo nesse primeiro derrame, o que a gente vê ali são vesículas alongadas, né? E assim segue. Só para citar um exemplo, né, das litofaces, da característica, e a gente vai nomeando e colocando códigos. Então, quais os resultados que eu encontrei ali, né? Existem dois tipos de morfologia de derrames, conforme eu já falei para vocês, o Parroy-Roy e o Hubble-Parroy-Roy. Essa daqui ficou a minha coluna, né, o perfil ali da Serra do Rio do Rastro, onde na base, ó, a 760 metros, a gente tem aqui o contato, então, do arenito Botucatu com as rochas do grupo Serra Geral, as rochas vulcânicas, né?
E aí, nesse perfil, né, eu fui colocando aqui as elevações, aqui os códigos das litofaces que eu descrevi lá ao longo do perfil. Está separado aqui por morfologia, né, de derrame, os derrames Parroy-Roy, o primeiro derrame que a gente classificou lá foi o do tipo Pounded. Por quê? Porque ele é interdunas. O Botucatu, ele é o deserto Botucatu, né? Então, conforme a deposição eólica, ela vai formando dunas, né? E aí, como é um deserto gigante, essas dunas vão tendo topos e vales, topos e bases, né? E aí, no meio dessa duna, que a gente chama de interdunas, quando o início dos derrames foi depositando nesses vales de dunas. Então, foram formados espessos pacotes. Ali na Serra do Rio do Rastro, a gente vai desde a cota 760 até perto de 860, então são quase 100 metros de derrames, que é na colocação dentro dessa duna, né? E aí aqui os detalhes, né? Tem disjunções colunares, tem pegmatitos, enfim, são descrições mais técnicas, como a Carla falou antes, que é o geologuês, né? Que a gente fala. Então, eu não vou me ater tanto para esses detalhes. Mas o que daqui a gente pode verificar, né? A organização das diferentes estruturas e texturas em litofaces é uma ferramenta útil para a descrição e classificação de campo. Então, primeiramente, a gente vai lá e verifica o tipo de derrame, né? Como é que a gente faz isso, né? Com base no padrão de vesiculação, com base no topo das camadas, o contato entre elas, isso tudo que vai demonstrar para a gente qual o tipo de derrame. Esse daqui é um derrame Parroy-Roy, ok. Nesse derrame Parroy-Roy, quais são os tipos de características que a gente vai encontrar aqui? Aí a gente vai lá no afloramentozinho e fica cuidando, né? Olha só, tem pipe, vesículas pipe, né, que são bem na base do derrame, onde o derrame encosta e dá uma resfriadinha. Logo acima, ainda a lava vai entrando lava ainda, mas ela vai inflando, e aí a vesícula sobe. Então, perto da base, ela tem essa vesícula que sobe. E assim vai. Então, desculpa. Aqui. Então, essa classificação de litofaces, ela não tem uma conotação genética direta, porque diferentes processos podem produzir litofaces semelhantes. Por exemplo, você vê os basaltos vesiculados, que aqui, ó, eu chamei aqui do código, né, BV, tu tem basalto vesiculado tanto no Hubble Parroy-Roy quanto no Parroy-Roy. Então, ela não dá para te dizer, isso daqui é porque tem esse tipo. Ela é um dos critérios de classificação, né? Então, com base nas feições de superfície, a geometria do derrame, organização interna e na relação do contato entre eles, a gente acaba fazendo uma associação de faces, pegando aquelas faces e montando essa associação. Lá, eu defini 5 associações, que são, aqui, ó, os Pounded Parroy-Roy, né, os Pounded Lava, que são esses Parroy-Roy que estão na interduna, os Parroy-Roy simples, e os Parroy-Roy composto. Aí tem também as lavas Hubble, né, que são, aí eu botei como outra associação de face, e bem no topo, lá na Serra do Rio do Rastro, a gente tem rochas que não são basálticas, né, elas são ácidas, ela tem maior conteúdo de sílica, então, eu coloquei como outra associação. Então, eu vou dar um exemplinho, né, do afloramento de cada dessas 5 associações que eu fiz, rapidamente, tá? Aqui está o desenho da morfologia, né? Aqui são os arenitos Botucatu, em amarelo, e em cima, então, foi coberto pelas lavas basálticas. Então, o derrame Parroy-Roy, que essas lavas Pounded, né, elas são os derrames Parroy-Roy que foram confinados em ambiente interdunas, formando espessos fluxos de lava com disjunções colunares, ali na Serra do Rio do Rastro, né, no caso. Elas são constituídas por basaltos faneríticos e possuem a zonação interna típica, que é uma base vesiculada, um núcleo maciço e o topo vesiculado também. E aqui eu mostro mais ou menos isso, né? Uma base vesiculada, aí
um núcleo, né, maciço, aqui você vê em volta aqui um núcleo mais maciço, com algumas estruturas aqui, né, de vesículas também, e as disjunções colunares, aqui eu botei em vermelhinho, porque pela foto não dava para ver muito, mas lá no afloramento dá para ver bem essa característica das disjunções colunares. Uma questão é que aqui no Brasil, né, a gente tem muito intemperismo, então, e essas rochas, elas possuem cerca de 134 milhões de anos, pensa, elas são formadas antes da abertura do Atlântico Sul, então, é muito difícil você visualizar alguma coisa muito preservada, sabe? Então, quando a gente encontra algo razoavelmente preservado, a gente agradece muito. Né? Então, só para vocês terem uma noção aqui. Aí, então, os parroirões simples, né? Coloquei aqui como... Essa imagem aqui é do artigo do meu mestrado, e aí tem aqui, tá em inglês, peço desculpa que não deu tempo de passar para o português, mas aqui, nessa imagem A, é um afloramento, assim, que só foi possível a gente visualizar porque a gente foi a campo logo depois que ocorreu um deslizamento, tá? Ocorreu um deslizamento de terra, aí ficou exposto essa parte aqui. E aqui a gente vê bem certinho, né, o contato de dois derrames simples. Aqui seria o núcleo de um derrame Parroy-Roy, onde no topo desse derrame Parroy-Roy, ele é todo vesiculado. E aí, a gente percebe, né, que ele é todo vesiculado e que ele é o topo de um derrame Parroy-Roy, porque ele está bem alterado, né? Aonde tem as vesículas, elas facilitam a percolação de água, e aí o intemperismo fica maior, né, nessas partes mais vesiculadas. E aí aqui tem a base de um derrame de cima, que é Parroy-Roy, por isso, né, a gente via vesículas aqui nessa base, e um núcleo mais maciço. Um núcleo maciço, porém, bem fanerítico, tá? Porque os derrames Parroy-Roy, como eu falei lá no começo, eles são em sistema fechado, então eles vão inflando e não rompem a crosta, e eles têm mais tempo para cristalizar melhor no núcleo, né, e ficar mais fanerítico, com cristais um pouquinho maiores, né, mas lembrando que são rochas basálticas, não vai ter cristalzão, né. Então, eles são formados por uma única unidade de fluxo, uma base vesiculada, núcleo maciço e a parte superior também vesiculada, e a estrutura marcante que a gente viu ali na Serra do Rio do Rastro, né, são as vesicle layering, né, que a gente fala, que são as vesículas que se concentram em camadas. Nessa imagem aqui dá para ver bem, né, elas são umas camadas horizontalizadas, assim, né, porque conforme o fluxo, né, vai inflando, por dentro continua a lava, a lava correndo, né, por dentro desse canal fechado. E aí, conforme ela vai cristalizando, a vesícula, ela corre um pouquinho mais, né, o magma, ele se movimenta dentro, onde tem a formação de gases, e aí concentra a vesícula, e aí, como vai andando, a vesícula vai formando essas camadas. Bem interessante. Quem tem um trabalho muito bonito sobre vesículas, e que entra todo nesse detalhe das vesículas ali do Serra Geral, é a Carla, então peçam para ela. Aqui, outra associação de faces que eu fiz ali foi desses Parroy-Roy composto, que são formados por várias unidades de fluxos que formam lobos. Aqui eu coloquei uma imagenzinha da internet, mais ou menos para vocês terem noção, né, que aqui vai avançando vários lobos, ó, que a gente fala, bem, né, mais ou menos como tem esse desenho esquemático aqui. A base dos blocos, aqui na Serra do Rio do Rastro, eu vi derrame, pacote espesso de derrame com vários derrames compostos dentro. No afloramento a gente enxerga assim, né, tem essa margem resfriada, ó, de um lobo aqui, ó, uma margem resfriada, e um basalto maciço vesicular dentro, né. Aí tem classificações de vesículas também, gente, mas, por exemplo, aqui nos basaltos desses lobos, existem vesículas que pode ser do tipo P ou S, que são esponge. Aqui são do tipo S, porque elas não estão, elas não são alongadas, né? Elas são bem arredondadinhas, então elas são tipo uma esponja, tipo esponge mesmo. Mas era isso mesmo? Ah, tá. Como elas formam vários lobos pequenininhos, a gente, no afloramento, nós pegamos uma amostra onde dá para ver essas
feições aqui, ó, bem vitrificadas, tá? Bem interessante. Opa, passou mais. Aqui são, então, outra associação de face, que são os derrames Hubble, que eles têm a morfologia tabular também, é simples, predominam ao longo, esses derrames, eles predominam ao longo do perfil, eles possuem base vesiculada pouco espessa, um núcleo maciço, uma porção vesiculada próximo do topo, e o topo escoriáceo, que é aquele topo brechado, né, que são as brechas mesmo. São afaníticos, que significa que é difícil você ver qualquer, mesmo com lupa, não consegue enxergar cristais formados, né, eles são afaníticos, e apresentam estrutura de fluxo subhorizontal. A gente vê lá várias dessas estruturinhas aqui, ó, que elas indicam, né, esse movimento que é de direção de fluxo horizontalizado. No topo lá da coluna, né, no topo do perfil, a gente vê, a gente sabe que são os derrames ácidos, isso vem desde a estratigrafia geoquímica, né, então já é conhecido, e lá a gente não consegue encontrar esse contato, a partir daqui, na Serra do Aço não dá para ver isso, né, aqui é o contato das lavas basálticas, mais básicas, e dos derrames ácidos, né? O que a gente vê quando a gente chega lá no topo, topografia caracterizada por pequenos platôs, e aí tem blocos rolados, né, que está no topo, tem uns blocos rolados de Hubble, eu encontrei mais aqui embaixo, aí a gente vai subindo, tem esses matacões aqui, ó, primeiro a gente vê que são matacões caracterizados por vitrófilos, né, que é essa rocha aqui, que é com bastante vidro vulcânico nela. E depois, bem no topo mesmo, a 1.500 metros de altitude, a gente vê esses granóferos, olha a diferença das duas rochas aqui. Então, eu comentei até com a Carla, como a maioria está no segundo período, né, segunda fase, aí, não entraram na questão da petrografia e geoquímica ainda, então, essa parte do meu trabalho eu nem vou apresentar, eu só trouxe aqui uma curiosidade, até para, né, vocês perceberem, primeiro, né, que a composição mineralógica dos derrames, seja ele Hubble, seja ele Parroy-Roy, é a mesma. Tem plagioclásio, algita, minerais opacos, e subordinadamente apatita e olivina. A diferença marcante ali entre os dois derrames está principalmente no tamanho dos cristais, né? Aqui, na esquerda, a gente tem um derrame Parroy-Roy, é a mesma escala, e aqui na direita a gente tem um derrame Hubble, ó, as duas são na mesma escala. Então, como o Parroy-Roy, ele está, como eu comentei antes, no sistema fechado, dá tempo de cristalizar um pouco melhor, os cristais apresentam um pouco maiores do que nos derrames Hubble e Parroy-Roy. E lá, naquela estrutura de fluxo que eu comentei ali agora há pouco nos derrames Hubble Parroy-Roy, a gente vê um pouquinho nos cristais também, ó. Forçando bem aqui, ó, vocês veem que esses cristalzinhos de plagioclásio, ó, eles apresentam uma leve estrutura de fluxo, ó, tá vendo? Eles estão um pouco horizontalizados aqui, né, no mesmo sentido, assim. Então, o que eu posso tirar de conclusão, né? O que significa toda essa questão ali? Eu coloquei aqui a coluna, né, que tem ali no meu trabalho de mestrado. Resumindo, né, a gente encontrou, então, dois tipos de morfologias, que são os Parroy-Roy e os Hubble Parroy-Roy. Aqui tem a diferença na cor, né, esse laranja aqui é o Parroy-Roy Pounded, os laranjas mais claros são os Parroy-Roy simples, esse cinza, né, meio marronado aqui, amarronzado, eles são os derrames Hubbles. Aqui, onde está mais alaranjado, estão os derrames Parroy-Roy compostos, e aqui em cinza, no topo, estão os derrames ácidos. Então, essa aqui é a coluna, né, o perfil dos tipos de derrame ali na Serra do Rio do Rastro. Então, predominam os derrames Hubble, eles são aproximadamente 50,7% do total da pilha, 41% são os derrames Parroy-Roy, incluindo o Pounded e os compostos, né, e 8% equivale aos derrames ácidos. Claro, isso hoje, né, porque ao longo do tempo teve erosão, então esses derrames ácidos, eles podiam ter muito mais, como eles estão no topo, eles vão temperizando. Então, isso é o que a gente está vendo hoje ali, né. A intercalação, essa intercalação, né, você vê aqui, começa com derrame Hubble,
desculpa, derrame Parroy-Roy, depois derrame Hubble, Parroy-Roy, Hubble e tudo mais, e termina com ácido, essa intercalação nos tipos de derrame Hubble e Parroy-Roy apontam para variações nas taxas de fusão. Então, mostra que o vulcanismo, na época, ele uma hora tinha uma taxa de fusão alta, outra hora tinha uma taxa de fusão baixa, e aí também tem a questão de os derrames Hubble geram crosta, né, e não se afastam muito do conduto, então vai levantando, aí logo depois começa a suavizar a taxa de fusão, ele vai formando mais planificado o terreno, e assim vai. O predomínio de taxas mais elevadas, com fortes oscilações de volumes, geraram os derrames Hubble e Parroy-Roy. Então, tem predomínio de ao longo, como mais de 50% é derrame Hubble, o predomínio de taxas elevadas. Então, a gente tem que fizer essa sequência ali, que ocorre ali, né? Os derrames foram agrupados, então, em 5 faces, que está na imagenzinha aqui do lado, resumido, né? Essa imagem é meio que o resumo de tudo. Foram agrupados, então, em 5 faces que estão aqui. Só uma curiosidade que eu não citei para vocês, mas aí aqui, ó, lá no começo eu falei, né, que inicialmente os derrames eram classificados principalmente pela geoquímica, que tinha a questão de alto e baixo titânio. Aqui do ladinho, ó, do lado dos tipos de derrame aqui, tem em rosa, tá vendo aqui, ó, em rosa são os baixos titânio, e em verdinho são os alto titânio. E, então, ali na Serra do Rastro, a gente tem, além da intercalação de tipos de derrame, né, então, sabe-se que teve alternância na taxa de efusão, a gente tem também a questão de tipos químicos também diferentes, alto e baixo titânio. Esse é interessante também. Então, as associações de faces mostram que houve 3 eventos eruptivos com episódios vulcânicos distintos, sobrepostos, que refletem 9 unidades vulcânicas. Então, ali eu concluí, né, que tendo essa primeira erupção aqui dos Parroy-Roy, foi um evento. Aí depois teve a intercalação, né, essa intercalação dos tipos de derrame, mas onde predominam os Hubbles, foi outro evento. E, por último, o evento ácido, que é o terceiro evento. E aí, ao longo dos eventos, eu dividi em 9 unidades, né? Então, aqui, esse primeiro, onde teve Parroy-Roy, é uma unidade, aí teve vários derrames Hubble, que são outra unidade. Aqui dentro da coluna, esses risquinhos aqui, ó, o que separa, são onde eu encontrei contatos lá no afloramento, né? Onde eu ou inferi contato, né? Porque, eu tô aqui no derrame Hubble, no derrame Parroy-Roy, aí achei um topo escoriáceo. Aqui no meio teve um contato, né? Então, mais ou menos aonde dava para ver, ou em alguns momentos onde deu, que eu mostrei ali para vocês com a linha. Então, olha só a quantidade de derrames que teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, teve vários derrames, né, mas cada derrame não é uma unidade, a unidade é separada pelo conjunto, né, de derrames. As diferenças texturais entre os tipos de derrames facilita a classificação destes, onde não é possível identificar contato entre os derrames para a definição dos tipos morfológicos. Mas essa diferença não é facilmente perceptível entre as diferentes faces do mesmo tipo morfológico, né? Então, assim, no mesmo tipo morfológico, o Parroy-Roy, o derrame Parroy-Roy, mesmo que tenha associações de faces simples, compostas, não é facilmente perceptível, né? Aí aqui eu até coloco uma questão curiosa também, porque, como a Carla falou, né, que aqui era para mostrar um pouco como a gente trabalha aqui no Brasil, com a vulcanologia. Então, eu coloquei isso aqui para dizer que não é fácil trabalhar com geologia no Brasil, principalmente com rochas vulcânicas, porque a maioria das pessoas, assim, não entende muito tudo que a geologia abrange, né? E aí, quando você fala que trabalha com rochas vulcânicas, as pessoas logo argumentam, né? Mas não tem vulcão no Brasil. Então, ou as rochas vulcânicas que a gente tem aqui também são muito antigas. Tem a questão dos afloramentos muito intemperizados, aqui eu coloquei para vocês até uma imagem, que aqui dá para enxergar porque eu peguei e raspei esse afloramento aqui, porque senão estava tudo com esses limo, assim, por cima, e a gente não consegue identificar direito.
Então, é muito bom e legal quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de estar indo para viajar em lugares onde tem vulcões ativos, né? Eu trouxe essas fotos aqui embaixo, que é da Natália Gauer, que ela deu essas fotos para mim, linda, onde ela está no Havaí, né, fazendo o trabalho de pós-graduação dela, e aí aqui a gente tem essa noção, né? Aqui à direita em cima, eu tenho um derrame Parroy-Roy. Aí aqui embaixo é um derrame Parroy-Roy também. Parroy-Roy, no termo havaiano, significa lava em corda. Então, fica muito fácil você identificar aqui nessas fotos de baixo, nas duas primeiras, são cordas, são lava em corda, é Parroy-Roy. Aqui tem um contato, ó, aqui também tu consegue identificar bem, mas qual é a diferença de um derrame Parroy-Roy e de um derrame AA? Aí aqui, nessa porção da foto aqui, né, à direita dela, nossa esquerda, olhando, né, são derrames Parroy-Roy, e no outro lado são derrames AA. Então, a gente tem, quando você tem a oportunidade de ver os processos ocorrendo agora, a gente entende melhor o que a gente vê depois nos afloramentos, por exemplo, aqui no Brasil, mesmo interterizados. A gente tem que ter uma imaginação muito forte, né, para lidar com isso. A geologia requer isso, assim, que você consiga olhar, tentar interpretar o que você já leu de algum autor e colocar em prática no teu afloramento. Se tu puder viajar pelo mundo e ver in situ ali as rochas e tudo mais, e entender o que aquele autor estava falando naquele artigo e tal, tranquilo. Agora, se não, você só fica vendo no artigo e você vai aqui e tenta identificar, e é tudo interiorizado, é mais difícil, requer muita imaginação mesmo. E é isso aí, gente. Aqui eu terminei com uma fotinho minha da Carla, ali na serra. Agradeço muito pela oportunidade, espero que vocês tenham entendido um pouco do trabalho, né, que a gente pode fazer aqui no Brasil, e tenham gostado.